Oi, gente! Voltei e, conforme eu prometi, hoje eu vou falar sobre os melhores livros de 2016. Foi muito difícil chegar à conclusão de quais são os melhores livros de 2016 porque foi um ano de leituras ótimas, de livros realmente muito bons. Eu espero que esse livro seja curtido e compartilhado não só por aqueles que leem, mas por você que também não tem o hábito da leitura. Você, na verdade, é o meu alvo principal. Eu quero incentivar você a ler, principalmente se você for cristão, porque um cristão que não gosta de ler é um caso muito sério. Afinal de contas, a palavra do nosso Deus está revelada em um livro. Voltando aqui ao nosso assunto, eu vou começar falando desse romance clássico, desse calhamaço maravilhoso chamado Os Miseráveis. Falaram muito dele já há muito tempo, né? E em 2016 finalmente eu tive a oportunidade de ler ele, o volume 1, esse aqui é o volume 1, porque essa edição da Kozak está dividida em 2 volumes, o segundo volume eu pretendo ler agora no primeiro semestre de 2017. Mas li o primeiro volume em 2016, não foi um calhamaço fácil, até porque esse ano a minha faculdade estava pegando pesado. Então eu li aí mais ou menos ao torno de uns 5, 6 meses, né, que eu levei para ler as 1118 páginas do primeiro volume. Mas, gente, realmente, olha, todo mundo merece e deve ler esse livro, porque é maravilhoso, porque é um livro histórico. Você vai rever coisas que você já estudou na escola sobre a Revolução Francesa, sobre as batalhas de Napoleão, que são muito interessantes. E se você ainda estiver na escola estudando essas coisas, então vale mais a pena ainda você ler. E é um livro que te leva a refletir sobre o valor da vida, sobre questões sociais. Em muitos momentos, a sensação que o Victor Hugo dá pra gente é de que ele está vivendo hoje, nos nossos dias, e que a sociedade que ele critica aqui ao longo do livro é a sociedade em que nós estamos vivendo. Então eu acho que vale muito a pena. Não vou falar muito, senão eu vou acabar fazendo resenha, e eu disse que não faria resenha, né? O segundo livro, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. C.S. Lewis é um dos meus autores cristãos favoritos. Eu sou fã de carteirinha, não li ainda todos os livros dele, porque ainda não cheguei nesse nível, mas um dia pretendo ter orgulho de dizer que eu li tudo do C.S. Lewis. Mas no Cristianismo Puro e Simples, realmente ele simplifica e é como sempre, ele é direto, duro, naquilo que é a essência do Evangelho. E é muito legal porque é intrigante, faz você repensar algumas coisas, algumas questões que na verdade às vezes a gente se apega e que são religiosidades, né? São questões denominacionais, culturais e que não fazem realmente parte da essência daquilo que Jesus pregou, viveu e deixou registrado que ele queria ver na gente, né? E é um livro pequenininho, sabe? Fácil de leitura. A fonte é grande, dá pra vocês verem aqui, a fonte é grande, tá muito bonitinho, muito fofinho, da Martins Fontes. Então vale a pena, se você tem vontade de conhecer mais sobre C.S. Lewis, saiba que como cristã, eu te digo, não deixe de ler Cristianismo Puro e Simples. Terceiro eleito de 2016 como um dos melhores, o Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning. Gente, dilacerador. Primeiro porque eu já me identifiquei de capa de cara, porque quando eu peguei esse livro para ler eu estava realmente me sentindo maltrapilha. E realmente a gente vai se identificando ao longo do livro nesse sentido. Talvez se você pega ele para ler e não esteja se sentindo assim, você vai começar a se sentir assim, então cuidado. Mas é bom, porque onde superabundou, como é que é? Não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele te leva a refletir também sobre algumas questões vitais do cristianismo, questões sobre a graça de Deus, sobre a salvação, e é um alento para aqueles momentos em que a gente se cobre demais, se exige demais quanto à vida com Deus e acaba caindo novamente na questão da religiosidade. O Brennan é sensacional, ele enche o teu coração de compaixão, de amor, de misericórdia, de graça e da justiça de Deus e faz com que você busque viver mais isso na sua vida e aí sim poder contagiar outras pessoas com esse amor de Deus. Vale a pena, você tem que ler.
A escolha. Oh, gente, eu sou suspeita pra falar porque eu já disse pra quem me segue no meu Instagram, aliás, se você não me segue, segue lá, tá? @cantora Gisele Passos, tudo junto. Gisele com 2 L's, por favor. Se você me segue no Instagram, você sabe que eu amo história de princesa. E esse aqui foi um livro especial, foi uma série que no ano anterior ela me foi indicada por algumas amigas que eu tenho aqui em Friburgo que gostam muito de ler e viviam falando pra mim da América. Eu vi elas conversando sobre a América e fiquei curiosa e fui pesquisar. Numa das minhas pesquisas sobre a série, eu li que a autora, que era Cass, ela se inspirou para escrever a série A Seleção na história da Rainha Esther. Olha que coisa mais linda! A história da Rainha Esther, que realmente tem muitas semelhanças com a história da Seleção. Para quem já conhece, vai ligar uma coisa na outra. Em que Esther passa de uma verdadeira seleção, só que no caso da Esther não é nem para ser princesa, ela vai ser escolhida para ser diretamente rainha, né? E a gente sabe de toda a maravilha de Deus que está revelada nessa história. Quando eu vi que a Kiera tinha ficado impressionado com a história da Esther e aí se inspirou para escrever a série A Seleção, aí eu fui correndo. E devorei, são livros assim que você devora, você lê muito rápido, você não quer parar. Eu ainda não li o último livro da série, A Coroa. Tá na minha meta para 2017, mas vamos ver no que vai dar. E dos que eu li até agora, a escolha foi o melhor. É assim, de chorar, de rir, de torcer, de você se descabelar e de você ver realmente as coisas acontecendo de um modo surpreendente, altas revelações, sabe? Transformação de caráter nas personagens. Então, vale a pena. Se você gosta de uma emoção e gosta de um bom romance, e se você ficou curioso porque tem relação com a história da Rainha Esther, então leia A Escolha e leia a série toda, A Seleção, né? Porque vale muito a pena, realmente. Descobrindo o Islã no Brasil, não posso ser redundante porque o primeiro vídeo que eu fiz para esse canal eu falei desse livro. Mas deixa eu aproveitar para responder uma pergunta que me fizeram de por que eu acho tão importante ler esse livro se eu sou cristã e tal. Tem algumas coisas nesse livro que me impactaram bastante, que são referentes a detalhes da devoção que os muçulmanos têm com o Islã, com Deus, com o Alcorão. E questão assim de espaço sagrado, sabe? De como eles levam a sério essas coisas. Isso me fez refletir, não no sentido de falar assim, olha, realmente eles são muito melhores do que a gente nisso. Não, mas no sentido de rever a forma com que eu tenho lidado com a minha devoção com Deus, a forma com que eu tenho tratado a casa de Deus, a forma com que eu tenho tratado a Bíblia, a palavra do Senhor. Realmente, nesse caso, ele é motivador, sim. Você lê e você reflete, puxa vida, e o cara faz isso com o Alcorão, né? E eu sou serva de Cristo, tenho a Bíblia e quase não encosto a mão nela. Então, se você é cristão, vai por mim, dá uma lidinha aqui, tá? Descobrindo o Islã no Brasil. Você vai refletir sobre algumas coisas na sua vida muito interessantes. E para fechar, esse livro que eu levei mais um tempinho para ler também, ele não é nenhum calhamaço, mas é um livro altamente filosófico, né, do Chesterton, então não tem uma linguagem muito simples, para quem não está acostumado a ler o gênero, talvez vai achar que é pesado, é denso, mas eu gosto de filosofia. E por que eu me interessei por ler O Homem Eterno? Bom, eu tinha falado aqui que o C.S. Lewis é um dos meus autores cristãos preferidos. E para quem não sabe, o C.S. Lewis foi ateu durante muitos anos, ateu convicto, ateu apologético. E ao ter contato com este livro, ao ler O Homem Eterno de Chesterton, foi que C.S. Lewis se rendeu a Cristo e se rendeu ao cristianismo e se tornou hoje um dos teólogos mais respeitados. Então, quando eu li que C.S. Lewis tinha tido encontro com Jesus lendo O Homem Eterno de Chesterton, falei, cara, eu preciso ler esse livro. O Chesterton, quem já conhece, sabe que ele tem um humor característico, excêntrico, né? Sabe, a sátira que ele faz das coisas, assim, faz você realmente se divertir com raciocínios inteligentíssimos. E nesse livro, o Chesterton vai argumentar muitas questões a respeito da teoria da evolução versus criacionismo, né? E vai apontar algumas questões científicas também. Então, quem tem curiosidade, interesse nesse assunto, né? Evolucionismo, criacionismo, você que é cristão que gosta de estudar a respeito disso,
precisa ler O Homem Eterno. Leia com calma, leia sem pressa. Talvez, né, como eu falei, para quem não lê muito filosofia, ache a linguagem um pouco difícil, mas leia com calma, com um marcadorzinho de texto do lado, porque você vai querer marcar muita coisa interessante aqui. Então foi isso, essas foram as minhas melhores leituras de 2016, eu digo melhores com aspas, porque tem outros livros de 2016 que eu também achei que foram muito bons. Mas se eu fosse falar de todos eles, como eu disse, o vídeo ia ficar muito longo. Semana que vem eu pretendo estar falando um pouco sobre o que eu vou ler em 2017. Com relação às músicas, a gente vai estar de vez em quando colocando canções aqui. A ideia é tanto compartilhar os louvores quanto incentivar você a ler. Você que ainda não lê, desperte esse hábito, é bom. Principalmente se você é cristão, é muito importante para que você leia a Bíblia com mais calma, se debruce realmente sobre ela e não apenas leia, mas estude, medite. Vá atrás dos textos originais, vá atrás de comentários bíblicos, seja um estudioso da palavra de Deus. Isso não é privilégio de teólogos e pastores, não. Isso é para todo aquele que serve e ama a palavra do Senhor, ok? Beijo, espero que vocês gostem. Inscrevam-se, deem aquele joinha e compartilhem o vídeo, né? Por favor. Fica com Deus. Tchau.